José Botto avalia pedir demissão e deixar o cargo de diretor de futebol do Flamengo. Presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, toma a decisão sobre futuro de Botto. E mais, Flamengo recusa as duas propostas da Arábia Saudita pelo atacante Juninho. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você, dia 8 de julho, e para toda a sua família. Hoje tem decisão na Copa do Mundo de Clubes, hein? Fluminense e Chelsea entram em campo daqui a pouco, 4 da tarde. Vale uma vaga na final. E aí, quem passa? Fluminense ou Chelsea? Deixa eu lembrar para você aqui do SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Você pode concorrer a uma camisa do Flamengo. Se você baixar agora o aplicativo, você não paga nada. Tá aqui o QR Code na tela e o link na descrição. Tem dados, estatísticas, os confrontos do Flamengo, a agenda do Mengão, informações, tudo lá no SofaScore, que é o aplicativo mais completo. Olha, gente, a gente já começa esse vídeo já com o principal assunto, né, em meio à crise do Flamengo, relatada aí, né, nos últimos dias por vários jornais, jornalistas, TVs. O presidente Luiz Eduardo Batista se manifestou. Ele tomou uma decisão que acabou surpreendendo a todos. O BAP falou com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, e disse: "Eu jamais pensei em trocar o comando do futebol do Flamengo. Por mim, Botto está mantido." A declaração é, em tese, o reforço da relação institucional entre o presidente do clube e o dirigente que escolheu para tocar aí o projeto de futebol rubro-negro. É provável que a permanência seja confirmada. Daqui a pouco vai acontecer uma reunião entre BAP e Botto. A gente, inclusive, trouxe essa informação no vídeo de ontem, porque não há aí nenhuma intenção do Flamengo em romper o acordo com o diretor de futebol. Pelo menos é o que pensa o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Já o outro lado, o lado do Botto, não é bem assim. José Botto não esconde a insatisfação pelo veto da diretoria à contratação do atacante irlandês Mike Johnston e avalia pedir demissão do cargo. Ou seja, o Botto já não confia mais que vai dar certo. O Botto já não tem mais o grupo. Jogadores não morrem de amores pelo Botto. A relação está arranhada, desgastada. Grupos políticos, inclusive grupos favoráveis à BAP, são contra o Botto. A escalada da crise no departamento de futebol vem desde a eliminação da equipe do Mundial de Clubes, e eu vou trazer aqui uma nota da ESPN estarrecedora. Todos os bastidores, tudo o que aconteceu nesses 6 meses, já que o Botto conseguiu concluir aí o primeiro semestre. E tem mais coisas negativas do que coisas positivas. E essa escalada da crise vem desde a eliminação da Copa do Mundo de Clubes, com o descontentamento dos jogadores com o Botto e também com o Felipe Luiz. José Botto não está em sintonia com seus superiores e subordinados no Flamengo. O desgaste vai além da situação do atacante irlandês Mike Johnston, que expôs aí ainda mais o dirigente português. O primeiro e maior fator de desgaste com Botto está na relação com Felipe Luiz. O presidente BAP queria que Botto fosse um profissional mais contestador, brigando pelos interesses do clube, não somente atendendo aos interesses do técnico. O jeito mais boleiro e menos executivo incomoda. A amizade de Botto com o Felipe Luiz é considerada por parte da diretoria como acima dos interesses do Flamengo, sendo desaprovada por BAP. Quando a nova diretoria assumiu, por exemplo, o treinador tentou interferir nas demissões de integrantes do departamento médico e até da comunicação. A atitude desagradou BAP, que vê Felipe Luiz como responsável apenas pela parte técnica. Botto, por sua vez, fez pouco para amenizar a situação. O dirigente ficou ao lado do treinador
que sequer cogitou, por exemplo, levar o psicólogo do clube para o Mundial. Ou seja, o Flamengo foi para a Copa do Mundo de Clubes sem psicólogo, porque o Felipe Luiz não quis. Assim que assumiu, BAP foi quem mais brigou para que o futebol tivesse um psicólogo. Outro exemplo é o caso de Gerson. Enquanto o BAP criticou publicamente Marcão, pai empresário do jogador, o comando do futebol não fez o mesmo. Grande parte da diretoria entende que faltou uma postura mais rígida de Boto no caso Gerson. Mesmo já ciente que Gerson sairia, Boto preferiu dizer que nada havia chegado ao clube. Entrevistas nos Estados Unidos também incomodaram. Boto chegou a citar nomes de técnicos e atacantes que desejaria ter, como Vlahovic, da Juventus. A diretoria ficou bastante irritada e os jogadores do elenco se sentiram expostos. Boto teve clima tenso até mesmo com o departamento de comunicação do Flamengo. O caso ocorreu na publicação da nota oficial, reforçando a confiança no atacante Pedro. Membros do setor, que já haviam publicado uma nota oficial negando uma informação de um outro jornalista um dia antes, entendiam que o melhor caminho era deixar o ambiente esfriar, ao invés de emitir uma nova nota. Arrascaeta também está insatisfeito com a falta de avanço na sua renovação de contrato e fez postagens vistas como indiretas a alguém do departamento de futebol. O Arrascaeta aparece na foto com o seu empresário e a legenda é: o tempo põe cada um em seu lugar, cada rei em seu trono e cada palhaço em seu circo. O clima entre Boto e o departamento pesou internamente. As apostas em atletas como Juninho, Mike Johnston e até mesmo Carrascal trazem ainda mais desconfiança em relação ao trabalho do dirigente português. O atacante irlandês foi indicado do scout, marca registrada de Boto. O veto à contratação é um claro sinal de enfraquecimento do dirigente no clube. Apesar do desgaste, BAP garante respaldo a Boto, como a gente informou no início do vídeo. Mas o fato é que o dirigente, que antes era unanimidade, hoje é contestado no clube. E além disso tudo, tá tudo travado no Flamengo. Até a negociação envolvendo o Carrascal, ou seja, o planejamento do clube para o segundo semestre está sendo afetado. A crise nos bastidores envolvendo José Boto e a diretoria só aumenta. A pressão interna é grande. Gente, eu fico realmente muito triste lendo tudo isso e passando para vocês uma crise, né, que chegou ao Flamengo sem a menor necessidade. Primeiro, que o Flamengo não colocou a Copa do Mundo de Clubes como prioridade. Nem o mais otimista achava que o Flamengo chegaria na final. O Flamengo foi eliminado para o Bayern de Munique, uma equipe mais forte, né, cometeu alguns erros, mas o planejamento feito desde o início do ano era ganhar o Brasileiro e a Libertadores. E o Flamengo retorna à sua realidade sendo líder do Campeonato Nacional nas oitavas da Libertadores da América. Só que um conjunto de coisas nesses 6 meses estão aí minando a situação do diretor de futebol, homem forte do Flamengo, não por BAP, que está insatisfeito com algumas atitudes, alguns gestos, né, algumas tomadas de decisão do Boto, mas está dando respaldo. Só que o Boto, além de estar enfrentando aí um processo de fritura, na minha opinião, né, e aí eu não sei quem é que ganha com isso, tentando fritar o Boto no Flamengo, mas ele também não se ajuda. Ele errou muito nessas decisões tomadas. O Boto falou muito, e o problema é esse, ele não conhecia a história do Flamengo, o clube da grandeza do Flamengo, né? O Flamengo, ele não entra em crise jogando, ele entra em crise sem jogar, né? Não é a quantidade de derrotas que traz uma crise no Flamengo, é a quantidade que o Flamengo fica sem jogos. E aí já procuram já alguma coisa, se alimentam disso, do ódio, da crise, é o engajamento a todo custo, é jornalista vazando print, é um completo absurdo o que acontece no clube de regatas do Flamengo. E quem é que perde? É o clube, é o torcedor. Aí, querendo ou não, isso afeta o dia a dia, o futebol, e aí daqui a pouco os resultados começam a desaparecer, a crise vai aumentar e ninguém vai mais conseguir segurar. Então, essa gestão que entrou, a gestão do BAP, que batia muito na antiga gestão e cobrava profissionalismo, está fazendo pior. Até o Marcos Braz, ex-vice de futebol,
que ficou no Flamengo nos últimos 6 anos, com erros e acertos, tirou o sarro do Flamengo ontem. Publicou uma foto, um gelo e o sangue, uma gotinha de sangue. E aí botou gelo no sangue, o tempo de estudo. Quer dizer, o Marcos Braz que está lá no Remo, né? É diretor de futebol do Remo. Até o Marcos Braz. Ontem tinham vários torcedores com saudades do Marcos Braz. Tamanho amadorismo dessa diretoria em vários casos que aconteceram nesses últimos 6 meses. E mais, tem uma frase que muita gente diz, inclusive alguns treinadores que passaram pelo Flamengo. O Flamengo perde para ele mesmo. O maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Vocês lembram muito bem dessa frase, né? Essa frase resume bem o que acontece hoje no clube. O momento era para a diretoria estar aí anunciando reforços, né? O planejamento, tocando o planejamento. Acabou o Mundial de Clubes. O Flamengo já entra em campo já sábado contra o São Paulo no Maracanã. O Flamengo precisa ganhar o Brasileiro. Há quantos anos que não ganha o Brasileiro? O Flamengo precisa ganhar a Libertadores. O Flamengo tem que entrar forte na Copa do Brasil. O Flamengo tem que ir para o Mundial no final do ano. O clube da grandeza do Flamengo se alimenta de títulos, se alimenta de vitórias. E a gente era para estar aqui falando sobre o mercado da bola. Fulano está chegando, jogador A está chegando, o jogador B, olha que grande contratação do Flamengo, o planejamento está acontecendo, mas não. Estamos aqui falando de crise. Por quê? Porque existem alguns abutres dentro do clube de regatas do Flamengo que se alimentam do ódio, se alimentam da crise. E eu tenho nojo desses caras que se dizem Flamengo. E eu digo todos que vivem bem numa situação como essa. Então, se o BAP não tomar as rédeas, não vai mais conseguir, porque está fugindo do controle. Já passou dos limites. E nesse momento, todas as negociações estão congeladas, canceladas, suspensas. Negociação com Carrascal, negociação com Ezequiel Barco ou com qualquer outro jogador que o Flamengo esteja negociando aí nesse mercado da bola, nessa janela, que abre daqui a 2 dias, no dia 10. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Desculpe o desabafo, mas eu tinha que falar. Sobre Juninho, gente, as 2 propostas pelo atacante, 2 propostas da Arábia Saudita, 2 clubes queriam contar com o Juninho por empréstimo, com a compensação financeira. Esses clubes iam pagar ao Flamengo cerca de R$1.600.000 por conta aí desse empréstimo. O Flamengo recusou as 2 propostas, vai manter o jogador, vai manter o Juninho. A ideia é que o atleta ganhe mais minutagem. Por isso o Flamengo recusou aí essas 2 propostas da Arábia Saudita pelo atacante Juninho. Bom, se é para o jogador ganhar mais minutagem, tem que colocar o Juninho em campo, né? Mas o Juninho é ruim. Eu sinceramente não sei ainda se ele é ruim, se ele é bom, se ele vai dar certo, se ele não vai. Porque o Felipe não utiliza o Juninho. Ou utiliza errado, não tem uma regularidade, sabe? Bota o cara lá no finalzinho do segundo tempo. Não dá pro torcedor ter uma ideia. E os jogos que ele teve aí, não mostrou nada. Teve uma lesão, passou por uma lesão aí, e até agora não conseguiu aí se adaptar. Essa é a verdade. E o Flamengo recusando essas 2 propostas lá de fora pelo atacante Juninho. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Daqui a pouco, a partir de 11 da manhã, estarei na S1 Live, falando tudo sobre os bastidores do Flamengo, esse momento delicado que o clube está passando. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!